Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos realizar a leitura desse texto, A Profissão do Historiador. Então, coloca aí no seu livrinho de história, nas páginas 12 e 13, ok? Vamos lá realizar a leitura junto comigo? A Profissão do Historiador. Quando se pensa sobre o trabalho do historiador, o imaginário da grande maioria das pessoas logo faz associações com um homem bem velho, de barba branca, que estuda documentos e livros muito antigos, guardados em biblioteca. Um aventureiro que usa jaqueta e chapéu de couro, que busca encontrar tesouros de civilizações perdidas. Ou simplesmente um professor que ensina em escolas ou em faculdades. No entanto, a atuação dos historiadores e das historiadoras é mais ampla. Eles ou elas atuam em áreas que a maioria das pessoas nem imaginam. Inicialmente, o historiador atua desenvolvendo pesquisas ou lecionando em instituições públicas e privadas, no ensino básico, superior ou em pré-vestibulares. A sua formação intelectual está voltada para questões sociais, cujo senso crítico permite uma reflexão sobre a sociedade contemporânea com base na sua história. A sua formação acadêmica disponibiliza o conhecimento de metodologias e tecnologias próprias para a história, o que permite uma análise meticulosa e crítica das fontes. Para aqueles que desejam ingressar nesse ramo profissional, o primeiro passo é ingressar no curso superior de História, oferecido por uma faculdade e universidades públicas e privadas. O tempo de duração do curso é, em média, de 4 anos. Para estudantes de História, existem duas graduações, A licenciatura, que é a formação de professores, e a do bacharelado, que é para a formação dos historiadores. Após a graduação inicial, existem as pós-graduações, Especializações, mestrado, doutorado, para o necessário, aprimoramento profissional. Os graduados e pós-graduados em História desempenham atividades de pesquisa, organização de eventos, planejamento e execução de projetos voltados para o resgate e a preservação de acervos históricos, valorização do patrimônio histórico e cultural de uma sociedade ou nação. O trabalho desses profissionais pode ser observado na organização de exposições ou eventos em museus e centros culturais, na catalogação e transcrição de documentos de arquivos, resgate da memória de empresas ou instituições e na elaboração de biografias de personalidades ou de pessoas comuns. O historiador pode atuar como um consultor para revistas, jornais, programas de televisão, para o teatro e cinema, empresas turísticas, instituições privadas ou movimentos sociais e como avaliadores em processos seletivos ou concursos. Também ministram palestras ou cursos de pequena e média duração, principalmente para a formação de professores. O salário para o profissional em início de carreira varia muito, levando em consideração a região onde ele trabalha ou as oportunidades oferecidas. Naturalmente, quanto maior a qualificação do historiador, ou seja, a especialização, mestrado ou doutorado, maior será a sua remuneração pecuniária, ou seja, se você tem só a graduação ali, seu salário é 1. Agora, se você tem graduação e mestrado, seu salário já aumenta, vai ser outro. Se você tem a graduação, mestrado e doutorado, aí o salário vai aumentar mais ainda. Então, tudo depende da qualificação, do historiador, o seu salário. Conhecendo um pouco mais do trabalho do historiador, ainda cabe mais uma pergunta. Quando surgiu a história? A história
Enquanto o conhecimento surgiu na Grécia Antiga, do século V a.C., a palavra deriva do grego antigo história, que significava conhecimento através da investigação. O seu criador, ou primeiro a utilizar esse conhecimento, foi o grego Heródoto, 485 a.C. a 425 a.C., também conhecido como o pai da história e da geografia, pois nos seus livros, além da preocupação em narrar os eventos do passado, ele também descreveu as características naturais e sociais dos países e povos que o conheceu em suas viagens pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela Pérsia e por outras terras. Com o tempo, os gregos difundiram esse saber pelo mundo antigo e surgiram mais historiadores na antiguidade, como Tucídides, 460 a.C., 395 a.C., e Xenofontes, 430 a.C., 354 a.C., ambos gregos. Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C., Flávio Joséfo, 38 d.C., 100 d.C., Tácito, 55 d.C., 120 d.C., que formaram historiadores romanos. Com o passar dos séculos, a história criada por Heródoto foi difundida pelo mundo e, à medida que os eventos históricos produziam transformações em diversas sociedades, a história também se transformou. No século XIX, o positivismo não tratava a história como uma ciência, pois a sua função era ordenar os fatos cronologicamente. No século XX, os historiadores franceses romperam com essa tradição, mostraram que a história possuía, sim, um rigor científico com métodos e teorias próprias. Essa nova maneira de valorizar o conhecimento histórico deu origem a uma escola que formou novos historiadores, conhecida como Escola dos Análises. O conhecimento produzido pelos historiadores é chamado de historiografia, em outras palavras, a escrita da história. Desde o seu surgimento, a forma como a história foi escrita nunca foi a mesma. Na Antiguidade, na Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, a história foi escrita de maneiras diferentes, pois tinham objetivos distintos ao narrar os fatos. Essas formas de narrativas históricas foram chamadas de correntes historiográficas. No Brasil, a organização dos estudos sobre a história começou na segunda metade do século XIX, quando foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Entre os historiadores daquela época, destacavam-se Adolfo de Vanhagem e Perdigão Meleiros. Atualmente, o número de historiadores é muito maior em relação ao século XIX. Eles estudam diversas temáticas ligadas à política, à economia, à cultura, à escravidão africana, à história dos indígenas no Brasil, entre outros temas, A gente sabe, que hoje a gente só conhece a história, através do trabalho desses historiadores. Então, o trabalho do historiador é muito importante para a gente saber como foi que surgiu as primeiras cidades, como eles se alimentavam, o que eles faziam, como era o modo de vida deles, Então, a gente conhece a história dos nossos antepassados através do trabalho desses historiadores, Que utilizam algumas fontes históricas que a gente já estudou, sobre as fontes históricas, que são os documentos que eles utilizam para resgatar, os conhecimentos do passado, materiais, fontes escritas, orais, documentos, tudo isso, pinturas nas paredes, eles utilizam como instrumentos para descobrir o que aconteceu no passado, Então é graças a eles
né? Que a gente conhece um pouco, né, dos nossos antepassados e um pouco da nossa história, né? De como a gente surgiu, né? Então, eu espero que vocês respondam o simulado, não esqueçam, tá? Respondam a atividade de casa, atividade de sala que eu deixei lá em atividades, ok? E até a próxima aula. Estudem, né? Revisem os conteúdos que já foram dados, as páginas do livro, né? Os conteúdos que também já foram dados, porque as nossas provas estão chegando e eu quero vocês bem afiados, tá certo? Bons estudos, beijos e até a próxima!